No vídeo de hoje, dois assuntos. Bruno Henrique absolvido. Ancelotti escalando zagueiro na lateral. Ué, mas levou 5 laterais. Like no vídeo, vamos tentar entender. Se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Última chance, hein? Copo Life por menos de R$130 na Black da Golcase. Oportunidade maravilhosa nesse mês incrível, mas não esquece de colocar o meu cupom GOLJORGE na hora de finalizar a compra. E são produtos oficiais, né? Tem o escudo do seu time, você personaliza, põe o seu nome, põe o nome da pessoa que vai ganhar de presente. É um presente legal demais. Aproveita. Link na descrição, no comentário fixado. A Golcase é parceira do canal do Jorge Igor, preços maravilhosos nessa Black. Bom, eu acho que o vídeo hoje vai ser rápido, tá? Eu sei que muita gente gosta de vídeos mais longos, mas não temos muito, em tese, muito o que gastar de tempo com os assuntos, porque o tema da absorção do Bruno Henrique, ele já foi abordado por mim no início da semana, acho que na terça-feira, num vídeo onde eu detalhei o que dizem o Código Brasileiro de Justiça Desportiva e o Regulamento Geral das Competições da CBF, para a gente entender o enquadramento da atitude, da prática do Bruno Henrique, as possíveis sanções e, principalmente, as omissões do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Nosso código, infelizmente, é omisso, é desatualizado e não contempla a nova realidade na qual vivemos aqui no Brasil com a proliferação das bets. Porque a última redação do CBJD foi de 2009, nós estamos em 2025, nos últimos 2, 3 anos, as bets explodiram no Brasil. E com essa chegada forte das bets do Brasil, foram criadas também quadrilhas, organizações que aliciam jogadores com o objetivo de fraudar resultados e lesar as casas de aposta obtendo lucros, né? Ou não sendo quadrilhas, como o caso do Bruno Henrique, familiares que pegam informações privilegiadas, pessoas no entorno e tentam obter ganhos financeiros com isso. É uma nova realidade. Os tempos vão mudando, novas práticas vão surgindo e as leis precisam acompanhar. Mas o CBJD não acompanha. E como eu expliquei no vídeo dessa semana, o 243, o artigo do qual a Procuradoria ofereceu a denúncia ao Bruno Henrique, no qual ela se baseou para oferecer essa denúncia, trata de uma atitude que fira a ética desportiva e que prejudique a equipe e altere o resultado da partida. Tem uma discussão aí, uma questão semântica aí do que é resultado. Se a interpretação é que o resultado é o fim, é o término, é o placar do jogo, a conduta do Bruno Henrique, ela não pode se enquadrar, porque não houve uma alteração no placar do jogo. Ele foi expulso, o jogo estava 2-1 para o Santos, já estava nos acréscimos, pouco depois o jogo terminou 2-1 para o Santos. Esse foi o entendimento, inclusive o presidente, o advogado do Flamengo, o Michel Assef, explorou esse tema. E aí desenquadrou-se do 243 para o 191. Que não trata de aposta, informação repassada para parente, não trata disso. Trata de descumprimento do Regulamento Geral das Competições. Por que foi enquadrado ali? Porque o Regulamento Geral das Competições da CBF proíbe, veda a prática de envolvimento de atletas com apostas, de divulgação de informações privilegiadas a terceiros que possam resultar em apostas, em ganhos financeiros com isso, e aí a pena máxima prevista no 191 para tal descumprimento é uma multa de R$100 mil. Eu vejo as pessoas, compensa, né? Pô, então agora tá show. O cara faz um esquema como esse, avisa alguém aposta por ele, aposta com base nessa informação privilegiada, tem um lucro, sei lá, de R$500 mil, ele paga 100 mil de multa ao ser punido pelo STJD, todo mundo botou 400 mil no bolso. Só que é a pena máxima do CBJD, é o que está no artigo. Como eu expliquei para vocês, também de maneira exaustiva, eu fui até repetitivo no vídeo para reforçar isso na última terça-feira, não se pode fazer uma interpretação ampliativa da lei, para você punir uma conduta que não está tipificada na lei, que não está no texto. Não se pode fazer isso. Esse é o ponto. Infelizmente, quando você trata desse assunto de maneira técnica e honesta, que é o que eu busco fazer, vem muita pedrada.
Porque a gente vive num país de inversão total de valores, onde o desonesto é aplaudido, o honesto é apedrejado. O desonesto tem ótimas intenções e o cara que tenta seguir a linha dele coerente, né, respeitando a inteligência do público, esse cara é um filho da mãe. Esse cara é um vendido. Esse cara é um fazedor de média. É uma pena, mas num país onde se cultua a ignorância, a falta de compreensão, a falta de leitura, a falta de estudo, o resultado obtido só pode ser esse. Não tem como você tentar algo diferente. Agindo dessa forma, com uma sociedade que pensa dessa forma e que, pior do que isso, é estimulada a pensar dessa forma ou não é estimulada a pensar de forma diferente. Esse é o ônus, mas eu estou tranquilo para pagar esse ônus, porque eu prefiro pagar esse ônus e dormir tranquilo e colocar minha cabeça no travesseiro tranquilo do que fazer personagem aqui e isso sangrar minhas próprias convicções e eu olhar para o vídeo e sentir vergonha. Eu vejo os meus vídeos, eu vejo o vídeo que fiz sobre o assunto do Bruno Henrique, depois de uma leitura extensa dos artigos, dos códigos, etc., e fico orgulhoso. Falo, caramba, tá aí. É o que eu penso, fui honesto, fui técnico, fui respeitoso com o meu público, é isso. Ah, mas vão dizer que você está privilegiando, está puxando o saco, é isso, aquilo. Deixa dizer. Deixa dizer. Estou muito tranquilo com a interpretação daquilo que está no texto. E muito tranquilo para cobrar que se altere urgentemente o CBJD. Que a lei entenda como é possível punir de maneira dura, severa, práticas que coloquem em risco toda a indústria do futebol. Isso aí que aconteceu com o Bruno Henrique é algo que coloca em risco a indústria do futebol. E eu disse aqui também no vídeo da terça-feira, mas as pessoas fingem que não ouvem. Eu acho péssimo. O recado é terrível do Bruno Henrique continuar jogando normalmente. Terrível. O cara faz o que faz, tem conversas, tem um inquérito criminal. Tem um inquérito, tem uma investigação na polícia correndo. A justiça comum vai julgar esse episódio. Pode dar uma punição dura para o Bruno Henrique. Não se esqueçam disso. E aí o cara continua jogando normalmente. Eu acho péssimo. Acho um péssimo exemplo, um péssimo recado, acho terrível, revoltante até, mas o CBJD é omisso, não tipifica a atitude do Bruno Henrique, não está escrito, não tem uma punição dura, severa em jogos, textualmente na lei, para quem avisa o irmão que vai tomar cartão amarelo, com o objetivo desse irmão de receber essa informação e apostar. Tanto que ele tentou fazer isso, e aí as casas bloquearam. E aí, meu Deus do céu, também vejo argumentos. Ah, mas tá vendo? Não deu em nada. Não deu em nada. O Flamengo mandou ele tomar o cartão. Isso é irrelevante. Isso é irrelevante pro objeto da análise aqui. Isso é irrelevante. O ponto é que ele avisou o irmão. Ah, mas o irmão também, a aposta foi bloqueada. Entendi. Como eles não conseguiram o intento, né? Tudo bem. Ele repassou a informação privilegiada. Mas a casa bloqueou. Ah, então tá tudo bem, pô. Tá tudo bem, não deu nada. Ele não fez nada de errado. Não, ele fez. Ele deveria ter uma punição em jogos, desde que a lei contemplasse isso. E a lei não contempla. Então, não tem o que fazer, a não ser alterar o Código Brasileiro de Justiça Desportiva e alterar para ontem. Que o caso Bruno Henrique sirva de exemplo. Que agora, né, quando o CBJD for atualizado, que a gente lembre, pô, é a lei Bruno Henrique. Tá vendo esse artigo do código aí? É o artigo Bruno Henrique, é a lei Bruno Henrique. A partir do episódio Bruno Henrique se formou o entendimento de que a lei era falha e se buscou tapar essas brechas da lei. Tomara. Faremos essa cobrança sempre que possível aqui. Eu farei. Eu farei a minha parte. Bom, seleção brasileira. Time escalado para amanhã, tem a arte aí do GE. Se você pegar o time da Coreia do Sul, por exemplo, do 5-0, tem 3 mudanças aí, né? O Ederson no lugar do Bento, o Marquinhos volta para a zaga, o Militão vai para a direita e o Vitinho foi titular contra a Coreia, sai do time, e o Alexandro no lugar do Douglas Santos, que não está nessa lista dessa data FIFA. De resto, o time é basicamente o mesmo, né? Então a escalação é Ederson, Militão, Marquinhos, Magalhães e Alexandro, Casimiro, Bruno Guimarães, os 2 volantes, Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrigo. Muito bem. Muita movimentação no ataque, eu gosto. O Matheus Cunha, ele pode ser esse 9, ele pode ser o cara da armação. Estevão, Vini e Rodrigo podem trocar de posição, se movimentar bastante, eu acho interessante.
E o Militão na direita me parece uma priorização de força de marcação, imaginando que o jogo de Senegal será um jogo mais físico, de mais choque, de mais embates. E aí, o técnico da seleção brasileira pensou numa escalação que reforçasse essa solidez de marcação num 4-2-4, que pode virar, muitas vezes, essa primeira linha, uma linha de 3, né? Liberando um pouquinho o Alexandro, que não vai tanto, mas enfim. E uma linha com 3 zagueiros, eventualmente. Eu não acho que esse será o time para a estreia da Copa na lateral direita, tá? Eu acho que, basicamente, o time vai ser esse, com uma ou outra mudança, né? Os 2 zagueiros, eu acho que são esses, né? Ou o Militão no lugar do Marquinhos, enfim, mas a zaga acho que não muda, a dupla de volantes não muda, e acho que vai ser com 4 caras na frente, ou de repente entrando um Paquetá para armar, mas eu acho que 80% do time para a Copa, para a estreia, é esse aí que nós vamos ver amanhã. Agora, pode ser que num jogo específico, você precise ter o Militão como um cara pela direita para fazer um reforço de marcação por ali. Então eu acho que vale testar contra Senegal. O interessante de você ter um teste em outubro contra a escola asiática, em novembro contra a escola africana, é justamente porque você vai cruzar com essas escolas na Copa do Mundo e você precisa entender o que você tem de material para lidar com esses estilos diferentes de jogo, de filosofia tática, de parte física, de enfrentamento, tudo isso, de técnica, tudo isso. Então eu acho rico pensar nessa solidez defensiva com o Militão e aplicar isso no teste contra Senegal. É um teste, acho válido. Tem PH e o Wesley aí. Eu acho que eles entrarão no decorrer do jogo, dependendo da situação do jogo. Um dos dois vai acabar entrando. O PH deixou uma impressão maravilhosa depois da última convocação. Mas também essa escalação do Militão tem esse lado, né, de privilegiar essa força de marcação. Mas ela também, acho que deixa muito claro o problema que temos nas laterais, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda. Está longe de estar resolvido. E isso não é de agora, isso é o ciclo inteiro, antes mesmo do Ancelotti chegar. Depois da Copa do Mundo, a lateral direita nunca teve dono, de 22 para cá, do fim de 22 para cá, a lateral direita não teve dono, a lateral esquerda não teve dono. Vai passando um monte de gente por ali, um monte de gente testando, um monte de gente ganhando chance, ganhando minutos, novidades. Veja, menos de um ano na Copa, o PH surgiu como novidade. O Vitinho começou a aparecer também, porque não tem definição. Está longe de ter definição. O problema é que o tempo é curto. O tempo está bem curtinho, porque essa é a última data FIFA do ano. Depois, em março, teremos a convocação para os jogos contra europeus. Ontem saiu a informação de que a Noruega do Haaland pode pintar no caminho da seleção brasileira, Noruega que estará na Copa do Mundo, com o Haaland. E aí essa convocação de março, ela, pelo que o próprio Ancelotti já disse, ela vai ser o caminho para a convocação final de junho. É isso, né? Então, vamos ver. Amanhã a GETV mostra esse jogo. Amanhã estarei com você a partir de 11h30 da manhã na GETV, com Brasil e Senegal, última data FIFA do ano. 11h30 a gente abre o pré-jogo, 1h30 de pré-jogo, a bola rolando 1 da tarde, você vai ver aqui no YouTube ao vivo, com imagens no canal da GETV. E na terça, Brasil e Tunísia, bola rolando às 4h30, você também vai ver ao vivo na tela da GETV. Encontro marcado, vejo você amanhã, e agora eu vou descansar nessa folguinha tão esperada, nessa semana de agenda tão cheia. Me permitam sextar, por favor. Me permitam concluir, rapaz. Acabei de concluir. Like no vídeo, se você ficou até o final. Juízo e tchau.